movimentação para a concentração de fé e milagres no domingo começa cedo. Milhares de pessoas vêm de vários lugares da grande Florianópolis. O objetivo é colocar a vida no altar e buscar a direção de Deus para a semana que vem pela frente. A pergunta é: creio eu em Deus? Creio eu no Espírito Santo? Creio eu no que está escrito? Será que eu creio mesmo? Porque se você diz eu creio, então essa crença tem que estar alinhada com a atitude de deixar o pecado, de perdoar a quem lhe ofendeu, quem errou com você, a se esvaziar. Tem que haver esse esvaziamento de si para que haja o preenchimento de Deus. Amém? E só com o batismo no Espírito Santo você passa a ter certeza da salvação. Uma reunião completa, dedicada para cada área de nossa vida, principalmente para o nosso interior. Eu tinha depressão, eu fumava, bebia, não conseguia ficar dentro de casa. Eu estava na rua, você não conseguia ficar na rua. Um vazio mesmo, um vazio na alma mesmo. Eu me casei pensando que ia melhorar a minha vida, mas piorou. Aí mesmo que eu fiquei deprimida, tinha muitos ciúmes do meu esposo. Ele saía para trabalhar, eu ficava olhando pelas festas da porta até ele sumir. Meu fundo do poço foi que eu bebia demais, queria me matar, tinha desejo de me matar. Tudo mudou foi quando eu cheguei na igreja. Aí eu comecei, sem saber de nada, eu cheguei. Eu comecei a ouvir a palavra e foi me libertando. Fui colocando em prática, aí me batizei, recebi o Espírito Santo e tudo mudou na minha vida. Se o interior está curado, essa transformação reflete na saúde, na família e em todas as áreas. A minha irmã, ela estava sentindo dores fortes. Ela foi fazer uns exames de rotina. Chegou lá, ela foi diagnosticada com cisto no útero. Ela fez o segundo exame, o mesmo problema. E todas as vezes que eu ligava para ela, ela sempre perguntava como é que está a irmã, ela sempre reclamando de dores. E eu falei para ela sobre o propósito da água, que é consagrada aqui. A minha irmã, ela está lá no estado da Bahia e o meu pai, ele estava de viagem para lá. Aí eu consagrei a água aqui, mandei o meu pai levar para ela. Falei: pai, leva essa água para minha irmã, que todas as vezes que eu ligo para ela, ela sempre está reclamando de dores. E assim eu fiz. Ela tomou a água, fez o tratamento. Quando ela foi fazer o terceiro exame, não deu mais nada, ela está curada. Eu e meu esposo, na verdade, nós estávamos na igreja, porém a gente se afastou. E nesse período, para que eu voltasse, foi uma obreira que me ajudou, foi atrás de mim, me resgatou e o meu esposo não voltou. Então eu tive ali uma caminhada de 6 anos, lutando por ele, fazendo propósito, campanha, exercitando a fé para que essa transformação viesse a acontecer. E assim, o nosso casamento passou por momentos muito difíceis, porque ali eu não confiava nele, não sabia onde ele estava, com quem ele estava, o que ele estava fazendo. Ele se envolveu com várias situações erradas, era uma pessoa muito mentirosa, devia vários agiotas. E ali, nesse ano, na virada de ano, eu consegui levar ele para a igreja. E aí eu determinei que esse ano seria o ano da transformação dele. O ano em que o ano não virava, de 2024 para 2025, sem que eu visse ele transformado, porque já era uma caminhada longa. Já vinha ali lutando por ele durante 6 anos. Ali por volta de maio desse ano, ele recebeu o Espírito Santo, foi transformado. Hoje ele é uma outra pessoa, Hoje a nossa casa tem paz, Eu confio nele. Eu vejo que realmente houve um antes e depois dentro dele. Hoje eu tenho paz, Sou feliz. Hoje eu tenho segurança, tenho tranquilidade. Saber que eu conheci, a verdadeira felicidade, que é o Senhor Jesus. Não importa o seu problema, traga a sua fé junto com uma garrafa com água e venha participar da concentração de fé e milagres. Aqui, o milagre acontece. Domingo, às 7 horas, às 9h30 e às 18 horas.
Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções e nós abrimos aí a programação mostrando um pouco do muito que acontece na concentração de fé e milagres, que acontecem todos os domingos aqui na Universal e certamente vidas têm sido abençoadas e transformadas. Aliás, a fé é o poder de Deus que traz à existência as coisas que não existem. E como está a sua vida? Talvez você esteja aí acompanhando essa programação no leito de enfermidade, de um hospital. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração por você. Ou até mesmo de um presídio. Nós também vamos clamar em seu favor. Mas de repente você está aí no seu local de trabalho, na sua casa, pensando assim, será que isso aí é verdade? Será que isso aí acontece? Você só vai saber se você vier. Você precisa provar por si só, com seus próprios olhos, ver o que Deus tem feito na vida daqueles que têm crido, que têm manifestado a fé. Você que está passando por situações difíceis e precisa de uma mudança, precisa de um sinal de Deus, de uma intervenção divina na sua vida, seja na sua família, na sua saúde, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, no seu casamento, dê um passo de fé. Ele existe, Deus existe e é poderoso para transformar essa situação. Não só resolver os problemas que você tem do lado de fora, mas o principal dos seus problemas, que é o vazio na sua alma. Essa tristeza, essa insatisfação contínua, este sentimento de que está sempre faltando algo, sabe? Aquela sensação de que está faltando algo para você ser feliz de verdade. Por que você não consegue ser feliz? Pois é, a resposta é essa, está faltando Deus na sua vida. Não religião, talvez você seja uma pessoa religiosa, você seja muito devota na sua religião, você que é católico, você que é espírita, você que é evangélico, muçulmano, judeu, você cumpre com os seus deveres religiosos, mas mesmo assim há um vazio dentro de você. Então entre em contato conosco agora através do 48 3216 6162 ou 11 3573 3500 pelo WhatsApp. Nós estamos neste exato momento atendendo e você vai receber orientação. Se você precisa desabafar, conversar, falar do que está acontecendo, agora é o momento de você fazer. Pastor Pablo, as pessoas estão ligando, nós estamos recebendo as mensagens, orientando a todas o que devem fazer para que possam vencer e sair dessa situação. É verdade, bispo, temos uma equipe agora preparada para poder ajudar você, não importa o seu problema. Temos aqui a Laura, ela pede oração pelo seu marido, que até o presente momento se encontra desenganado pela medicina. O Fábio diz, bispo, sinto dores no corpo todo, tomo remédios e já não está mais me ajudando. Peço ajuda em oração. Nós podemos e queremos ajudar você neste exato momento. Exatamente. Siga ligando ou então enviando sua mensagem de WhatsApp. Nós estamos registrando todos os nomes para o momento da oração, mas muito mais que isso. Muito mais do que apenas deixar o nome para a oração. Você vai receber uma orientação prática do que você deve fazer para mudar a história da sua vida. Lembre-se, uma decisão muda a sua vida. E foi essa decisão que mudou a vida da Gislene. Vamos acompanhar. As pessoas costumam preparar as malas para fazer uma viagem. E nelas, elas levam as roupas, os seus produtos, mas a bagagem que eu carregava era uma bagagem de depressão, de tristezas, e eu não sabia como me livrar delas. Eu culpava muito a Deus, por que eu existo? Eu não tenho uma família, eu nunca tive amor, eu não fui desejada nem para minha mãe, não tive pai, então eu vou tirar minha vida, porque não tem outra solução para mim. Tudo começou na minha infância, quando eu descobri que a minha mãe, ela tentou, interromper a gravidez, e esse aborto ele foi mal sucedido. E aí eu nasci prematura, com problemas físicos. A minha mãe chegou ao ponto de me colocar no orfanato, porque além de não ser uma criança planejada por ela, eu era uma criança doente. E eu cresci assim, com muitos traumas,
com muita tristeza, porque eu não tinha amor. E isso veio refletir na minha adolescência. E quando eu cheguei na minha fase adulta, eu trabalhava, eu procurava, né, conquistar as coisas. Só que pelo fato de eu não conseguir dormir e todos os traumas que eu tinha, eu era também uma pessoa muito insegura. Então não tinha êxito, justamente porque, como uma pessoa sem conseguir dormir, ela consegue ter concentração, ela consegue ter êxito na vida dela. Eu não tinha sucesso em todos os projetos que eu fazia, eram frustrados. Eu me relacionei com um rapaz que eu fiquei noiva com ele durante 2 anos e depois eu vim descobrir que ele era noivo com uma outra há 4 anos. E que eu era um motivo ali para ele de estar comigo somente, não que existia um sentimento verdadeiro. E aí chegou a este ponto de eu pensar em tirar minha própria vida, devido desde a minha nascença ali ter todo esse sofrimento, de ter um vazio sem ter uma explicação do porquê, de existir e culpar a Deus também. O meu tio, ele já fazia as correntes na Igreja Universal, e ele tentava falar comigo das reuniões que tinha, né, dos propósitos, para nos ensinar. E porque ele via o nosso sofrimento, ele tinha aquela boa fé, né, de levar Jesus para a gente, mas eu não aceitava. Então eu era muito relutante, porque existia já, a mídia falava muito, né, do Bispo Macedo, da Igreja Universal, então aquilo para mim era dito como a verdade. Então eu não aceitava, mesmo estando no sofrimento, mesmo estando numa situação que pelo menos você poderia dar uma chance, dar oportunidade de você ouvir, pelo menos isso, mas isso também eu não aceitava. Então ficou durante 3 anos, até um dia que chega aquele momento que você fala, não, tá bom, vai. Nem que seja para agradar a pessoa, você fala, eu vou nessa igreja. Aí meu tio me chamou, eu falei, tá bom tio, eu vou com o senhor na Igreja Universal. E aí vim com ele. E nesse dia que eu cheguei, no primeiro momento, você chega meio querendo olhar tudo, aquele olhar, né, de desconfiado. A primeira coisa que me chamou a atenção, quando um pastor veio falar comigo, foi que eu vi a cruz vazia. E aí eu perguntei para o pastor, por que essa cruz está vazia? Porque eu estava acostumada a ver ali uma imagem. E aí o pastor falou assim para mim, ó, tá vazia porque ele está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E aí quando ele falou isso para mim, foi o que me chamou a atenção. Porque, assim, eu sempre falava com Deus da minha maneira. E eu questionava muita coisa sem entender. E quando chegou essas palavras para mim, eu falei, então tá bom, então agora eu quero ver. E aí, ali naquele momento, eu falei para ele, se o Senhor existe, eu quero ver isso na minha vida. Após a reunião, que eu fui para casa, eu já consegui dormir. Então ali eu já senti uma diferença, houve uma mudança, porque antes eu não conseguia dormir. Eu via vozes, eu via vultos, eu não dormia, eu via realmente, não é que alguém falava. Aí eu entendi que eu precisava me libertar. E aí eu comecei a ir nas reuniões que os pastores iam nos orientando. Eu aprendi que 50% era eu, e a outra parte era Deus. Que Deus ele não poderia fazer nada na minha vida se eu não fizesse minha parte. Então dali eu fui degrau por degrau, dia após dia, até chegar ao ponto de agora eu quero aceitar Jesus, então agora eu vou me batizar. Por quê? Porque eu vou nascer de novo. Eu vou ser uma nova criatura da presença do Senhor. Isso aqui está no caminho certo? É o que Deus espera de mim? Ah, então eu vou fazer. E assim eu fiz. Aquela tristeza, aquelas dores, a marca da vida que eu já vinha trazendo outrora, aquilo foi se limpando. E aí depois do meu batismo, a velha criatura morreu. Então dali para frente eu comecei a procurar o quê? Procurar ter o Espírito Santo para ser uma pessoa só. Ser eu e Deus, não ser mais a Gislene, eu e tudo aquilo que eu acreditava no passado. Até que chegou o dia mais feliz da minha vida, que foi o dia que eu vim para a igreja, e eu chegando na igreja num domingo, no momento de buscar a presença de Deus, ali foi um encontro. Eu que vinha de um passado ouvindo tantas vozes, né? Vozes de perturbação,
vozes de tristeza, vozes de morte mesmo, né? Naquele domingo especial da minha vida, foi o dia que eu ouvi uma voz que resumia tudo na minha vida. Resumiu o motivo de eu existir, o motivo de eu estar ali e o porquê, né? O porquê que eu tinha sido escolhida. Então ali não foi uma voz, eu ouvi uma voz, não. Foi uma voz que ele veio aqui, dentro primeiro da minha mente. Não tinha como você se confundir. Foi uma voz que falava assim, desculpa, eu te escolhi. Você existe porque eu te escolhi. Eu te amei primeiro. Por isso que você existe. Você existe para ser um testemunho de mim neste mundo, para quem precisar ouvir, porque existe uma saída. A minha morte não foi em vão. Eu morri por você e eu sei que não foi só por mim, foi por todos nós. E ele só esperava eu me voltar para ele. Então, aquelas palavras dentro de mim, veio uma certeza tão grande, uma convicção tão grande, que eu com 1,5 metro me sentia um gigante. Eu falava assim, tudo eu posso, né? Ele me escolheu, eu não sou órfã. Eu tenho um pai que me ama, um pai que me conhece, um pai que me entende, um pai que sabe os meus sonhos, um pai que realiza os meus sonhos, um pai que eu sei que tudo vai fazer por mim. E o melhor, né? Porque o da terra não sabe o que é o melhor para a gente, mas ele sabe. E eu não tive o da terra, né? Eu fui realmente sem ausência de pai, eu não tive pai, mas eu tenho ele. Às vezes passamos por lutas, por problemas normais, vivemos aqui nesse mundo. E ele fala, ele sempre me dá uma direção. Eu recebi o perdão de Deus e também perdoei, porque era de suma importância que eu perdoasse minha mãe, né? Porque o Espírito Santo jamais viria em mim se não houvesse essa minha parte. Deus me deu tudo, tudo que eu sonhei, tudo que eu pedi, até o que eu pensei, que eu não pedi, pensei, Deus me deu. Mas o principal é ter a presença dele, ter o Espírito Santo. É a maior alegria, é a maior riqueza, é o preenchimento, é a minha vida, é a minha razão de viver. Eu falo que eu sorrio porque eu tenho o Espírito Santo, eu sou feliz porque eu tenho o Espírito Santo, eu levanto todos os dias porque eu tenho o Espírito Santo e tudo que eu faço para agradar a Ele em primeiro lugar. E hoje, eu e minha casa fazemos parte da família de Deus. Temos alegria, eu tenho um lar construído na presença de Deus. Então é só êxito, é só felicidade. Conseguimos todos falar a mesma língua e viver na mesma fé. E a paz que eu tenho hoje, Deus também quer dar para você. E o mais importante que é de graça. O Espírito Santo, ele está aí acessível a todos, né? Basta somente você ir até a Igreja Universal. Vai até lá, porque Deus está de braços abertos para te receber, assim como Ele me recebeu. Existe um grito de injustiça preso em sua garganta. Minha maior dor é a saúde. Eu faço exame, não dá nada. E o que é? Eu queria saber o que eu tenho. Depois que fui acometido de um câncer, e alguns familiares também me abandonaram. E essa é a minha maior dor, é o abandono. A minha maior dor que eu tenho, é assim, eu tenho uma mágoa com meu pai, entendeu? Assim, a gente desde criança, a minha mãe criou nós, eu e meus irmãos sozinho, e a minha maior mágoa é com ele. E você? Qual sentença existe em sua vida que exige uma mudança urgente em busca de justiça? Neste domingo, 15 de junho, o dia da decisão para a mudança de vida.
às 7, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. A Gislene venceu porque ela tomou uma decisão. A decisão que ela tomou foi de buscar ajuda, foi de buscar a Deus. E você pode tomar essa decisão. Olha só o que está escrito neste texto. Pois olhou desde o alto, desde o seu santuário, para soltar os sentenciados à morte. Você que carrega uma sentença de depressão, de miséria, de um casamento frustrado, fracassado, talvez já aconteceu o divórcio, carrega a sentença da solidão, a sentença do desemprego, você que está sentenciado à morte. Os médicos já disseram para você que não tem mais nada que possa ser feito. Cientificamente falando, o seu problema não tem cura. Mas para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Por isso, neste domingo, dia 15, você estará apresentando para Deus uma carta. Quando você chegar aqui, vai ser oferecida a você essa carta. E aqui você vai escrever para Deus o problema que tem sido a sua sentença. Nós vamos levar ao altar e vamos clamar. Nós vamos ao justo juiz. Nós vamos àquele que tem poder para mudar a história da sua vida. E eu tenho certeza que o poder de Deus vai se manifestar. Neste domingo, especialmente às 9h30 da manhã, para você que está em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. Ou em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus espalhados pelo estado de Santa Catarina. Basta acessar agora universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, 7 da manhã, 9h30 e 18 horas. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós estaremos vivendo o dia da decisão. E sabemos, pastor Pablo, que uma decisão muda a vida dessa pessoa. Para Deus não há nada impossível. E talvez a maior sentença que você está vivendo hoje, o maior problema que você está vivendo hoje, pode ser amanhã o maior testemunho da sua vida. Tome uma decisão e ainda neste domingo consiga trazer até o altar a sua maior sentença. Se você diz, estou cansado de sofrer, não quero mais viver essa vida de sofrimento, então traga o seu sofrimento para o altar. Neste domingo, 7 da manhã, primeiro horário, 18 horas ao cair da tarde e 9h30 da manhã, na concentração de fé e milagres. Mauro Ramos, 1310 no centro, ou em Universal, mais perto de você. Você sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus foi um dos mais importantes assuntos que o Senhor Jesus trouxe a este mundo. Assunto que não se trata de religião ou quaisquer tradições. Trata-se do governo do próprio Deus, sobre todo aquele que o coloca em primeiro lugar, que molda seus pensamentos e principalmente suas atitudes de acordo com a justiça divina. Um reino que quem busca verdadeiramente encontra paz e uma transformação real. Neste mês de junho, o mês do Reino de Deus. Participe e aprenda mais sobre como entrar e permanecer neste lugar, ou em qualquer templo da Igreja Universal no mundo. Encontre o mais próximo acessando o localizador universal.org/localizar. O Senhor Jesus anunciou o reino de Deus. Ele não só anunciou, mas ele mostrou com fatos o que é o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus dentro de você. É Ele reinando, governando, guiando você. A paz, a saúde plena, a um casamento feliz, a uma vida financeira profissional próspera e, acima de tudo, a presença dele em você. Para isso, você tem que dar um passo de fé. Portanto, neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, mais um domingo do reino
de Deus neste mês especial. E você terá a oportunidade de aprender mais a respeito do que é o reino de Deus, verdadeiramente, e como fazer para que ele, o reino de Deus, esteja dentro de você. E aí sim, você venha viver uma vida plena de verdade. Avenida Mauro Ramos, 1310, 7 da manhã, 9h30 na Concentração de Fé e Milagres, 3 horas da tarde na Corrente da Cura dos Vícios e às 18 horas na Vigília pela Alma. Entrada, estacionamento, creche gratuitos para todos, você não paga absolutamente nada. O que você precisa fazer é sair daí e chegar. E chegando aqui, eu tenho certeza que tudo que vai acontecer vai abençoar a sua vida. Agora é momento de oração, o Bispo Sérgio Mota vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, meu Deus, faça agora. Faça, meu Deus, bater em retirada toda angústia, toda tristeza deste coração. Refrigera, meu Deus, esta alma, meu Pai, que pensa, meu Deus, em dar cabo da sua própria vida. Para ela, meu Deus, a vida já não faz mais sentido devido à dor. Ela está desenganada pelos médicos. Seja aí curada, seja liberta. Receba aí agora forças para viver e vencer. Que toda maldição bata em retirada desta vida, deste lar. Meu Deus, abre portas no trabalho. Senhor, ilumina todos os trabalhadores. Nós determinamos, meu Pai, a vitória de todo o teu povo na autoridade do nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória. Nós estaremos sempre na torre de vigia, orando, buscando a Deus para que você tenha vida, para que você seja abençoado. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Quem semeia lágrimas voltará feliz, cegando cada entrega que chorando fez, alegre até o fim. Quem semeia em lágrimas voltará feliz, cegando cada entrega que chorando fez, alegre até o fim. Cantando voltará e enfim trará consigo os frutos que colheu, e para sempre lembrará e se alegrará em tudo que viveu. Eu tenho certeza que Deus ouviu a oração, mas agora você tem que tomar a decisão. Uma decisão muda a sua vida. Se você agora decidir, eu vou buscar ajuda, eu preciso que Deus julgue a minha causa. Você vai trazer o seu problema e entregar no altar de Deus. E Ele, poderoso, há de fazer aquilo que você não tem podido fazer, que ninguém tem podido fazer na sua vida. Neste domingo, 15 de junho, o dia da decisão. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, 7 da manhã, primeiro horário, 3 da tarde, a Corrente da Cura dos Vícios, 18 horas, a Vigília pela Alma, e especialmente às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres. Que Deus te abençoe e até lá.